Olá, seja bem-vindo à Itália. Hoje eu vou te levar para viajar no tempo, especialmente para a cidade de Pompeia, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio em 79 d.C. Então, quase 2000 anos de história, eu vou levar você para dar um passeio pelas ruas de como ficou essa cidade desenterrada pela arqueologia e você vai entender então como funcionava essa comunidade há 2000 anos. Hoje existe Pompeia, mas não é essa que você vai ver, que eu vou mostrar hoje para você. Então fica comigo para conhecer um pouquinho dessa história, que é logo após a nossa vinheta. O Monte Vesúvio fica na região da Campânia, no Golfo de Nápoles, a 9 quilômetros da cidade que leva o mesmo nome, Nápoles, e bem próximo ao litoral. O vulcão entrou em erupção dezenas de vezes, mas em 3 delas os estragos foram catastróficos. No ano de 1800 a.C., esse vulcão engolfou diversos povoados da Idade do Bronze. No ano 79 d.C., dizimou as cidades de Pompeia e Herculano. No ano 1631, quando suas cinzas alcançaram inacreditáveis 1.200 quilômetros de distância, atingindo então a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. Falando sobre o episódio que mais importa para nós hoje, o Vesúvio entrou em erupção no ano 79 d.C., destruindo completamente as cidades de Pompeia e Herculano. O vulcão expeliu uma coluna de gás, magma e detritos que escureceram o céu e provocaram uma terrível chuva de cinzas e de lapilli, que são esses pedacinhos de lava. Em 2 dias, Pompeia e uma vasta área da zona rural estavam cobertas por uma grossa camada de detritos de 2,5 metros de espessura em média. Enquanto tremores violentos continuavam a abalar o solo, uma nuvem gigantesca de gases venenosos e invisíveis, porém letais, cobriu a cidade, envolvendo-a num abraço mortal. Enquanto Pompeia era soterrada lentamente, Herculano, a vizinha e mais próxima cidade do vulcão, desapareceu num instante. Então vamos conhecer um pouquinho da história de Pompeia. Essa é a rua de Pompeia, uma das ruas de Pompeia, onde ficavam as casas dos moradores, né? Vou mostrar para vocês aqui como são, ou como eram, né? O que foi escavado, do que tem aqui. Bastante gente, viu? Mais ou menos 20 mil turistas por dia aqui. Olha aqui, casa de Rômulo e Remo. E aqui continua a rua. E você pode observar aqui que as casas são bem conectadas umas às outras, com terrenos grandes. Essa rua era uma das principais da cidade e moravam aqui aqueles que tinham mais posição de destaque na cidade.
E aqui nesse local, gente, em 1943, durante a Segunda Guerra, uma bomba foi jogada aqui e destruiu boa parte das colunas descobertas. Aqui o terreno é todo irregular. Tem que tomar muito cuidado. Veja só as pedras, 2000 anos. Pedras vulcânicas que eram colocadas para pavimentar as ruas. Já estou cansado aqui, gente. E essa aqui era, e ainda é, né, a Praça Central de Pompeia. Vejam isso aqui, gente, olha, é bem interessante mesmo, é impressionante. Muitas dessas colunas aqui de mais de 2000 anos e ainda intactas. As coberturas, eram todas de madeira antes, talvez não se sabe. Na época que Pompeia foi soterrada, em 79, o imperador romano era Tito, aquele mesmo que participou, ordenou a destruição de Jerusalém no ano 70 da Era Comum, também depois de Cristo, né? E é interessante que em 62, também depois de Cristo, a cidade de Pompeia passou por um terremoto. Veja só, quanto problema, quanta desgraça, podemos dizer assim, para uma cidade só. E na época tinha 20 mil moradores em Pompeia. Acontece que depois desse terremoto, praticamente 2/3 da população acabou saindo de Pompeia, principalmente os ricos. E aí ficaram uns 3 mil habitantes somente, e desses 3 mil habitantes, todos sucumbiram, ou praticamente todos, quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção. Percebam aí, gente, muito turista, né? Aqui para todo lado. Enfim, vindo aqui você vai ver que é emocionante você ver as construções reaparecendo nas escavações. E a cidade aqui, à medida que ressurge das escavações, começa a tomar forma, revelar muitos segredos e modo de vida dos seus habitantes. Veja aqui esses moinhos de grãos. E esses fornos para assar pães e uma padaria comunitária, gente. Deem uma olhada aí. Espigões milenares. Vejam também esses jarros romanos. Sendo que muitos deles foram desenterrados intactos.
E o Palacete dei Veti é um dos mais bem conservados da antiga Pompeia. Note aí as intactas colunas e estátuas nos jardins. E veja esses afrescos romanos íntegros numa das salas do palácio. São detalhes impressionantes ao imaginarmos que a pintura tem por volta de 2000 anos, não é, gente? E no outro cômodo, como era de costume da época, a arte contava histórias nas paredes. E à medida que a gente vai avançando aqui cidade adentro, a gente vai descobrindo mais construções quase que intactas, como, por exemplo, a casa do poeta trágico. A construção ela foi revelada por escavações em novembro de 1824 e logo adquiriu fama entre os estudiosos por conta das associações feitas entre a sua arquitetura e o conteúdo encontrado em seu interior, com textos antigos. E o seu elemento mais referenciado aqui é o mosaico de um cachorro localizado no chão da entrada, acompanhado ali do aviso Cave Canem, cuidado com o cachorro. E a casa também adquiriu fama pelas ilustrações espalhadas por suas paredes, entre as quais está aquela que deu origem ao seu nome. A origem do poeta trágico está na pintura mural encontrada ilustrando uma parede do Tablino. A interpretação feita quando da redescoberta da casa era de que a pintura se tratava de um poeta recitando algo possivelmente trágico para um grupo de pessoas visualmente assustadas por aquilo que é dito. Mas a explicação aceita atualmente é a de que a ilustração não retrata um poeta trágico, mas a cena mítica onde Alceste recebe a informação de que a vida do seu marido, Admeto, pode ser poupada em troca do sacrifício de outra pessoa em seu lugar, assim oferecendo sua própria vida para poupar a de seu marido. O acervo encontrado na casa contava com mais de 20 painéis quando foi escavado. Anos após as escavações, 6 deles foram removidos dos espaços em que se encontravam e levados para o Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, onde se encontram inclusive em exposição, dentre eles, o sacrifício de Ifigênia, da mitologia grega, o mosaico romano Sátira e o casamento de Hera e Zeus. E um outro local descoberto com provável construção no segundo século a.C. é a gigantesca Casa do Fauno. Num terreno de 3.500 metros, uma construção de alto luxo para a época. A ideia que se tem desse local é de um complexo habitacional de grandes dimensões, como não se encontravam em outros lugares naquela época. Os afrescos dominavam toda a casa, veja essas lindas pinturas. Esse lindo mosaico original no chão, que guarda aí uma sofisticada pintura e mais afrescos à medida que você vai ingressando na casa. A Casa do Fauno deve o seu nome à estatueta de bronze do fauno dançante, que foi colocada no centro de uma das salas principais. A Casa do Fauno seria uma espécie de edificação moderna, dentro da qual, além de divisões particulares, existia também ali mercado, quartos para arrendar. Bem interessante isso. Um exemplo de como os conceitos de modernidade já estavam presentes nessa cidade de grande riqueza. E havia também as Termas do Fórum. É uma espécie de balneário, um local preservadíssimo, onde os pompeanos, os habitantes de Pompeia, tanto homens como mulheres, se encontravam.
E graças ao minucioso trabalho dos restauradores italianos, também com a ajuda de instrumentos a laser de última geração, foi possível descobrir a beleza da decoração da primeira sala. E sob uma espessa camada de calcário, boa parte da decoração estava oculta, caracterizada pela alternância de painéis de cores. Vejam esse mosaico no chão. Talvez você esteja se perguntando por que eu estou todo com essa indumentária, chapéu grande, óculos bem escuro, camisa confortável, tênis, short. É importante você entender que nesse lugar você vai ficar mais ou menos umas 4 horas. E aí é muito grande mesmo, né? Imagina que aqui uma cidade foi construída para 20 mil pessoas. Você vai vendo aí. Inclusive, dê uma olhadinha como são as pedras, a dificuldade do solo aqui. Você vai ter bastante dificuldade também para vir aqui. Então é preciso um chapéu porque é muito sol, é muito quente. É preciso um óculos, a claridade aqui é muito grande, então você precisa ter uns óculos que sejam bem escuros para enfrentar esses desafios aqui. Você está vendo que a câmera está pulando um pouco, que eu estou driblando os paralelepípedos aqui milenares, viu, gente? E, gente, mesmo com toda essa dificuldade aqui desse solo, você pode até notar que eu estou mancando um pouquinho, né? É possível que mesmo os que tenham alguma limitação física e necessite de cadeiras de rodas, por exemplo, também podem visitar a cidade. Isso não vai ser nenhum fator impeditivo. Lógico, vai ter alguma dificuldade em certos lugares, mas esse fator, para quem deseja muito conhecer a cidade, não vai ser realmente nenhum impedimento. É interessante também que muitos corpos foram preservados, restos mortais das vítimas, né? E foram analisados no decorrer desse tempo. Imagine você, e tem alguns corpos, alguns moldes desses corpos à mostra, inclusive ainda hoje. Veja aí que eu vou mostrar para você também como é que eles estão hoje, né? E, enfim, é bem interessante a comunidade da época, o comércio, o mercado, tudo como uma cidade até hoje, né? Mas eram típicas das cidades romanas na ocasião. As análises das ossadas dos habitantes aqui indicam praticamente o mesmo padrão de morte, uma hemorragia interna que eles tinham em razão do forte calor, o contato com a poeira do vulcão, as cinzas, né, do vulcão e também as lavas. Então, até hoje presente nos corpos que eles resgataram. Muita gente morreu também devido ao desabamento dos telhados, né? dos blocos paralelepípedos, dos tijolos como eram construídos. Veja aí como é que esses tijolos eram reforçados
Então muitos morreram, logicamente, também por essa condição, né? Porque foi uma avalanche de lava, de cinza, calor intenso. Pompeia também tinha a sua área para diversão e jogos, como em toda a cidade romana. E um dos exemplos é o Teatro de Pompeia. O teatro foi construído no 2º século a.C., aproveitando o declive natural do terreno, e tinha capacidade para 5.000 pessoas. Embora símbolo do poder romano, os teatros eram construídos, na maioria das vezes, no estilo arquitetônico grego. E um outro local para diversão da população era o Anfiteatro de Pompeia. E o anfiteatro, ele foi uma construção do ano 70 a.C. Então, calculamos aí 150 anos antes da construção do Coliseu de Roma, que é o mais conhecido, né? E esse teatro de Pompeia, ele foi construído com capacidade para 20.000 espectadores. Era a quantidade suficiente aí para acomodar toda a população da cidade de Pompeia e mais seus visitantes, né? Que, por sua vez, aí era um número quase igual a de seus habitantes. O anfiteatro foi um dos primeiros a serem escavados no sítio arqueológico de Pompeia no ano de 1748. Na época, o procedimento adotado era retirar as obras de arte encontradas e recortar das paredes as pinturas consideradas mais preciosas, levando-as à coleção do rei Carlos III da Espanha, e hoje essas peças estão no Museu Arqueológico de Nápoles. O anfiteatro abrigava ali ainda jogos financiados por moradores da cidade que quisessem ter influência política ou por governadores que desejassem se manter no poder. Os jogos mais comuns do anfiteatro eram as batalhas de gladiadores. Assim como nós já vimos, conhecemos muitos filmes, né? Inclusive no próprio Coliseu de Roma. E falando um pouquinho mais sobre as roupas, né, que você tem que usar aqui, é preciso ser uma camiseta bem leve, tênis leve, shorts, porque o calor é intenso, você precisa trazer água, protetor solar, porque você vai ficar parado, porque você, como nós, por exemplo, fizemos um passeio aqui com um guia em português. Eu vou deixar aqui para você, inclusive, o contato do local onde eu adquiri, com guia em português, porque não é fácil também ter horários para guia em português. Você encontra muito para inglês, italiano, mas português não. Enquanto isso, você já está vendo aí o sítio arqueológico de Pompeia. Você está passeando por ele junto comigo, que à medida que eles vão fazendo a escavação, as coisas vão aparecendo. É incrível, gente. Tem um local ainda, lógico, eles estão escavando ainda. 75% da cidade já foi escavada, mas eles ainda continuam escavando. E aí você vê em alguns lugares ainda aquelas colunas de mármore aparecendo. Enfim, é emocionante, gente, estar aqui num lugar que foi preservado 2.000 anos em razão de um vulcão, de lavas de vulcão. Outra coisa importante aqui é sombrinha, principalmente as mulheres podem ver aí, ó. Muitas mulheres com sombrinha, porque realmente aqui, gente, é muito sol. Pompeia fica também a mais ou menos 10 quilômetros da base do vulcão do Vesúvio. Se você for vir para Pompeia, o caminho praticamente é o mesmo sempre por Nápoles, 30 minutos de Nápoles, de carro, como foi o meu caso, mas você pode vir de trem também, e você chega fácil aqui. Mas vindo a essa parte, a região sul, não deixe de visitar Pompeia ou mesmo Herculano, né? Que eu não tive a oportunidade de ir a Herculano, mas parece que é o mesmo sítio arqueológico, é bem semelhante. Então, fica aí o convite para você, vindo a Nápoles, dê uma esticadinha até Pompeia.
Siga o nosso perfil do Instagram e adicione o canal do YouTube. Condomínios pelo Mundo, conectando culturas e compartilhando soluções.